É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Acho que a interação da família, né, com o entorno, acho que é fundamental, né, porque a família ela não vive num local isolado, ela vive onde? Ela vive junto com a comunidade, consecutivamente junto com a sociedade. Então, é a comunidade e a sociedade que vão funcionar como uma rede de apoio para que a família consiga cumprir com as suas funções de cuidado com as suas crianças, né? Para que a família consiga cumprir com o seu exercício de cidadania. O transtorno do espectro autista é nada mais que uma mudança ou uma alteração no comportamento do indivíduo. Muitas vezes a gente observa que essa mudança comportamental tem a ver mais com a dificuldade que a pessoa tem de interagir ou se misturar com o resto da sociedade. Identificando, a gente precisa ter muito cuidado para não rotular algo assim que a gente imagina que seja, né? Quando a gente está falando do espectro do autismo, esse nome se dá justamente porque tem uma caracterização muito diversa. Então a gente vai vendo na prática que cada um é de um jeito e que cada um tem as suas características, né? Quando ele nasceu já com uma doença congênita, problema do fígado, nós descobrimos no teste do pezinho. Com o crescimento dele, a Amanda começou a notar alguns atrasos, algumas coisas. E ela falava pra mim, eu falava, não amor, ele é muito novo, ele não tem nada. E ela, ele tem. Eu falo, não tem. Eu até comparava ele com filhos de amigos nossos. Então eu já tinha certeza. Então eu queria que algum profissional falasse, não, realmente você não está vendo alguma coisa que não tem. A dificuldade foi que o Thiago aceitasse. Mas depois que o médico disse que ele de fato tinha, que ele ia ter que fazer tratamento e terapia, mas a gente não conhecia como que ia ser, o que ia fazer, para onde que a gente... Como a gente ia conseguir o tratamento, aonde que a gente ia. Já começou as interrogações, né? E agora? A família, quando recebe um diagnóstico, eu acho que o que ela precisa, no primeiro momento, é de ser amparada pelos parentes, né? Por essa rede de parentesco. É uma situação sobre a qual a gente, enquanto sociedade, enquanto comunidade, a gente fala pouco. Infelizmente, também nos processos de formação profissional, em todas as áreas, se fala pouco. Difícil que a família tenha sozinha a responsabilidade de ser assertiva, né? Porque é um diagnóstico muito complexo. E agora, o que vai ser do meu filho? E agora, o que vai ser de mim? E agora, o que será de nós? Lamentavelmente, existe uma dificuldade muito grande na sociedade, tanto nos indivíduos da nossa sociedade, quanto também nos médicos, de ir atrás desse problema. Muitas vezes vamos ter desculpas, vamos falar que não, vamos dar um tempinho, ainda tem que dar tempo para essa criança se adaptar, tem que dar tempo para ver se essa criança desenvolve. Quando na verdade o problema está em que estamos deixando passar a janela de oportunidade de poder intervir com esse indivíduo. Atividades lúdicas estão demonstrado que elas ajudam muito, tá, nessa interface.
nessa possibilidade da criança poder, sem uma obrigatoriedade, sem uma imposição, se adaptar a algumas condutas do nosso dia a dia. Então, atividades lúdicas como a atividade circense facilitam e estimulam muito a criança, porque facilitam a possibilidade a modo de diversão e sem uma obrigação de atingir uma meta, essa criança aprender sobre o corpo dela, aprender sobre o entorno, e isso facilita muito até para conseguir interação com os outros indivíduos. O circo ele promove um desenvolvimento motor muito grande, coordenação motora, né, a flexibilidade, o ganho de força, e além de tudo isso é uma atividade divertida, leve, desafiadora. Eu lembro que a minha primeira aluna, fiquei com ela um bom tempo, fiquei só com ela, acho que quase um ano, e ela entrou aqui, ela era bem molinha, quase sem força, não muito flexível. Depois de uns 5, 6 meses, a evolução dela era assim, drástica. Primeira vez que ele aprendeu alguma coisa, você tem que comemorar, porque é difícil, é suado, demora muito para ele aprender alguma coisa, mas depois que ele aprende, ele é bem metódico, ele faz sempre. Depois que ele aprendeu, ele aprendeu. Eu vejo isso, essa evolução, praticamente em toda a aula. É muito bacana ver isso. Acho que é o que eu mais amo em dar aula de circo, é ver a alegria deles conquistarem um passinho a mais. Porque essa que é a grande graça aqui, né? Você vê a felicidade que a aula leva. Cada criança é única, né? A gente faz a aula em grupo, mas é quase que uma aula particular, porque cada um tem o seu desenvolvimento, o seu caminhar, entendeu? Então a gente tem que entender esse lado de cada criança, propor os movimentos, claro, na aula, mas saber lidar com cada uma delas de forma única. Então é isso, tem criança que tem mais força, tem criança que é mais ágil ou mais flexível, então a gente vai trabalhando o que ela tem de melhor, para ela sair daqui bastante feliz. Não desista. Não é o fim do mundo. Vocês têm que saber que esse seu filho, tendo ou não fechado o diagnóstico de espectro autista, ele é uma pessoa que merece de muito carinho, precisa de muito carinho, muita paciência, muita atenção e dedicação. Vocês têm que pensar que se vocês conseguirem comunicação, se vocês conseguirem atingir esse seu filho, vocês vão aprender muito mais. Eu acredito que vocês vão aprender muito mais do que eles vão aprender de vocês. Então, pensem um pouco nisso, se informem direito, não se escondam, não achem que vão encontrar salvações milagrosas, porque não existem, mas sim sabemos que o indivíduo com um diagnóstico certo, no momento certo, sim, com certeza pode participar da sociedade e pode sim conseguir muitas coisas beneficiosas para todos.